A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais uma parte, mais um trecho da Palavra do Senhor. Todos os dias nós sentamos e lemos a palavra, compreendemos o que está escrito e aplicamos para as nossas vidas. Nós estamos numa jornada no Salmo 119. Se você está chegando aqui hoje, saiba que hoje nós vamos meditar a partir do versículo 81 até o versículo 96. E o Salmo 119 tem sido lido por nós por partes, porque a nossa intenção não é simplesmente cumprir a meta de ler a Bíblia rapidamente. A intenção desse canal é realmente meditarmos, né? Na Bíblia Nossa de Cada Dia, é um pouco por dia, um capítulo por dia, para aprender, para nos consolar na palavra, para nos fortalecer nas verdades que Deus tem para nós. Quantas vezes, né? Líamos a Bíblia e não entendíamos nada. Agora a gente consegue sentar aqui e ler a palavra juntos e compreender o que o Senhor escreveu para aquele povo e também as verdades que se aplicam para nós. E hoje nós vamos ler as duas letras do alfabeto hebraico, que é o Kaf, a 11ª, e a Lamed, que é a 12ª. Então vamos começar a leitura e vamos aprender um pouco sobre o Senhor. Bem, o salmista nesse trecho, ele nos apresenta, querido, um coração totalmente cansado, ele está desfalecido. Ele continua sendo perseguido com mentiras pelos arrogantes e ele vai afirmar para nós que o socorro dele, né, a segurança dele, a fé dele, a esperança dele continuam no Senhor. É exatamente isso que ele vai falar para nós nessas próximas linhas. Então preste atenção, por favor. Diz assim o versículo 81 do Salmo 119. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Prestem atenção que esse versículo nos dá a entender que ele estava esperando, que ele estava aguardando, ou seja, havia um tempo em que, apesar do sofrimento e do cansaço das lutas, a resposta do Senhor ainda não havia chegado. E ele afirma categoricamente, né? Mas eu depositei no Senhor, eu depositei na tua palavra a minha esperança. Essa é a palavra com a qual o salmista abre esse trecho. A confiança, a esperança nele, confia no Senhor, ainda que muitas vezes a resposta da oração feita demore para chegar. Verso 82. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Importante. O salmista estava esperando uma resposta do Senhor. O versículo 81 diz que ele já estava desfalecido e que os seus olhos, no versículo 22, estavam fraquejando de tanto esperar. Quanto tempo será que o salmista orou por algo e ele não estava vendo, né? Nós não sabemos, o texto não nos fala. E ele, inclusive, nos diz que no seu coração ele perguntava, quando o Senhor vai me consolar? Quando o Senhor vai trazer a resposta da minha oração? Quando será que Deus vai fazer com que aquilo que eu tenho pedido a Ele se concretize? Versículo 83 diz assim, embora eu seja como uma vasilha inútil ou como um odre de fumaça, dependendo da tradução que você está lendo, não me esqueço dos seus decretos. Então aqui o salmista vai afirmar para a gente que, embora ele esteja cansado, desfalecido e passando por uma luta que ainda não recebeu uma resposta da parte de Deus, que ele continua mantendo seu coração convicto no Senhor. Porque quando ele pensa no Senhor, o nosso Deus, ele vê o Senhor nosso Deus como o Deus da vida dele. Ele pertence ao Senhor. Portanto, o fato de Deus ainda não ter respondido à oração dele não dá razões para que ele venha desistir, nem daquilo que pediu e nem de caminhar com Deus, porque ele sabe que pertence ao Deus verdadeiro. Versículo 84. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Agora a gente sabe o que ele está dizendo. O que ele pediu ao Senhor foi por justiça. Foi para que o Senhor fosse à frente da causa dele e aqueles que estivessem perseguindo ele fossem julgados pelo Senhor. Verso 85. Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Então, eles haviam feito alguma coisa para pegá-lo numa emboscada, vamos falar dessa maneira, né? De maneira audaciosa, de maneira ardilosa, eles haviam planejado fazer o mal para o servo do Senhor. E ele está pedindo para o Senhor, então, que venha com poder e que execute justiça, execute juízo, né?
Continuando no versículo 86. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. E mais uma vez, então, o salmista vem pedir a ajuda do Senhor. Ele não desistiu, ele não se abalou, ele não foi, vamos dizer assim, mal agradecido com Deus, ele não foi amargo com Deus. Ao contrário, ele virou para o Senhor e disse: Pai, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti, eu estou sendo perseguido com mentiras. Versículo 87. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os seus preceitos. E aqui o salmista continua afirmando a sua fidelidade. Pai, está difícil. Senhor, estou sofrendo. Deus, estão me perseguindo, estão mentindo, estão armando situações, eles têm força, mas eu continuo acreditando no Senhor, que é quem é mais forte do que os meus inimigos. É isso que o salmista está falando em outras palavras. Verso 88. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. Paramos aqui no versículo 88 e vamos então ver o que essa porção nos ensinou. Do versículo 81 até o versículo 88, que é a 11ª letra do alfabeto hebraico, Kaf. O que é que o salmista fala para nós aqui? Ele afirma para nós, meus queridos, e nos deixa um exemplo de que todas as vezes que nós pedimos algo ao Senhor, seja porque estamos pedindo que o Senhor nos abra uma porta, ou que o Senhor julgue uma causa, ou que o Senhor se levante para nos proteger, ou que, enfim, um discernimento, Deus não está surdo, Ele está ouvindo. E o salmista ele nos dá um exemplo que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Esperar em Deus nunca é perda de tempo. Colocar a nossa esperança na palavra do Senhor enquanto esperamos é também vamos dizer assim, nosso melhor remédio, porque a palavra do Senhor, que é digna de confiança, vai nos fortalecer para esperar, né? Até quando você vai esperar pela resposta? Até quando a sua situação vai continuar como está? Eu não sei. Se você está semeando a semente que o Senhor mandou você semear, você com certeza terá uma colheita. Porque aquele que dá semente para a gente, né, aquele que nos dá a direção a seguir, aquele que nos ensina o caminho, sabe dos nossos dias vindouros, né? Nós não sabemos, por isso precisamos do Senhor para saber o que é melhor. Então, espere no Senhor. Faça as coisas à moda de Deus. Ore, não deixe a reclamação tomar os seus lábios. E se você veio escutar esse podcast hoje, depois de uma semana que parece que já começou virada, vamos desvirar. Vamos colocar diante do Senhor nosso coração e pedir a Ele que nos ajude. E vamos, em nome de Jesus, buscar em Deus o que precisamos fazer para o restante da semana, para alinhar, né? Para não permitir que as coisas fiquem bagunçadas, as coisas fiquem fora do lugar, elas sigam um rumo que não é o que Deus preparou para você e para o propósito que Ele tem para você, ok? Que você possa ouvir o Senhor nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa tarde, não sei em que horário você está ouvindo esse podcast. Agora nós vamos do versículo 89 até o versículo 96. E olha o que o salmista diz. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabelece a terra que firme subsiste. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Pausa aqui, por favor. O que nós vemos nesses primeiros 5 versículos é o salmista primeiro afirmando a soberania do Senhor e dizendo que a palavra do Senhor está firmada nos céus, que Ele é fiel de geração em geração e que aquilo que o Senhor ordenou está firme até hoje. O que o salmista está fazendo nesses 3 primeiros versículos dessa porção é dizer: Pai, aquilo que o Senhor faz, ninguém desfaz. Aquilo que o Senhor risca, ninguém rabisca. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. É isso que o salmista está dizendo. Então,
Ele está primeiro trazendo à sua memória as verdades do Senhor, que é uma coisa que nós também temos que fazer, viu, queridos? Quantas vezes a gente está lá achando, né, achando que a nossa vida é terrível, que nós não temos saída, puxa, agora eu estou num beco sem saída, eu não tenho o que fazer, é o fim. Não, não é o fim. Só é o fim quando Deus disser que é o fim, né? Se renda ao Senhor em oração, fale com Ele e declare as verdades. Eu declaro, você abre a sua boca para com poder dizer: Pai, eu declaro que em nome de Jesus uma porta aberta estará diante de mim. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que haverá pessoas que verão o meu currículo, vão se interessar e vão me telefonar. Sabe, libere palavras boas. Não menospreze aquilo que você fez. Não se coloque para baixo. Não seja mal com você mesmo. Tudo bem? E aí ele vai dizer: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Olha, meus queridos, quem é servo de Deus, assim, se apega na palavra, eu acho que em algum momento da vida já pensou nisso. Deus, se não fosse o Senhor, eu já tinha sido destruído, né? Quantos de nós, muitas vezes, não nos apegamos no Senhor no momento da luta e vemos que somente Deus mesmo era poderoso, somente Ele para nos fazer levantar da cama, para nos manter em pé durante o dia, para nos fazer dar conta de tudo que tínhamos que ser responsáveis por. Só o Senhor. E aqui o salmista fala, né? Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. De tão grande, meus queridos, que era o sofrimento do salmista. Como talvez possa ser o seu neste momento, ou como já foi no passado. O Senhor o sabe. Versículo 93 fala assim, ó: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salve-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Só uma pausa aqui. Versículo 94, o salmista diz que pertence ao Senhor. Ele tinha um dono. Ele tinha um dono, como eu e você temos um dono. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, alguém que Ele nos ama. Nós não estamos perdidos. Ainda, meus queridos, que ninguém aqui na terra nos ame ou valorize aquilo que façamos ou esteja do nosso lado no momento das batalhas. Você não está sozinho. Assim como o salmista podia dizer, né, eu pertenço ao Senhor, né, a ti pertenço. Você pode dizer: Pai, eu pertenço a ti. Eu quero que a minha vida te pertença. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Pai, eu quero ser teu. Você tem que dizer isso para o Senhor, queridos. Entregar a sua vida para Jesus e viver de acordo com a vontade dele. Versículo 95. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. E nós paramos por aqui. Eu ri quando eu li esse versículo 95, porque olha que interessante, né? Ele diz: os ímpios estão à espera para destruir-me. Então imagina só, o inimigo esperando para fazer uma maldade para ele, né? E ele fala: mas eu considero os teus testemunhos. Ou seja, enquanto está pegando fogo do lado de fora, o salmista é como se ele descrevesse para nós: eu aqui do lado de dentro, eu aqui dentro do meu peito, eu considero a tua palavra. Eu acredito nos teus decretos, eu acredito no teu testemunho. Queridos, nós temos que fechar essa sessão de hoje aplicando isso para as nossas vidas. Se houver uma guerra gigante do lado de fora, né? Se você estiver passando momentos assim realmente difíceis do lado de fora, que você olhe para essa palavra e que você tome a palavra do salmista para você. E que você diga: Pai, eu vou considerar os seus decretos, eu vou ter a sua palavra diante de mim, eu vou me encher do Senhor, eu vou ouvir louvores, eu vou fazer com que entre pelos meus ouvidos e pelos meus olhos apenas aquilo que edifique o meu espírito, para que ainda que hajam inimigos à minha espreita, eu não me deixe influenciar por toda essa opressão, por toda essa pressão, por toda essa luta que eu estou passando. Agora, meu irmão, caso a luta esteja aí dentro, caso a pressão não seja do lado de fora apenas, mas haja também uma pressão dentro de você, que você saia dessa leitura desse dia sabendo que você tem um dono, que o Senhor Deus ama você, que você é precioso para Ele, uma vida é preciosa para Ele. Ele não julga já ter muitos filhos e tá bom já. Imagina, todo coração que se inclina para Ele e pede por socorro. Embora humanamente falando às vezes pareça demorado, como disse o salmista, nós sabemos que o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor luta as nossas causas. Quando nós realmente rendemos o senhorio a Ele,
Ele nos abençoa, Ele vai à nossa frente. Então, que você seja cheio de fé nesse dia e que você encontre forças para continuar caminhando. E também, a exemplo do salmista, não retroceder, não voltar atrás, não murmurar, não voltar as costas para o Senhor, ainda que a resposta esteja demorando um pouco para chegar. Confia, ok? Não vamos esmorecer. Que o Senhor Deus te abençoe muito. E eu te espero amanhã para nós meditarmos em mais um episódio da Palavra do Senhor, se o bom Deus permitir. Até lá.